Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando o Pauta Brasil. Sejam todas bem-vindas ao programa da Fundação Perseu Abramo, retransmitido pelos canais parceiros da revista Fórum, da TV 247, do DCM. Muito obrigada por nos acompanhar mais uma vez. Esse programa que debate a conjuntura social, política e econômica do nosso país. Hoje nós estamos aqui para fazer um diálogo sobre inflação da cesta básica, sobre essa situação do custo de vida e do preço dos alimentos no nosso país. E estamos aqui com Luísa Dulce, que é economista, socióloga e integra o Desajuste Economia Fora da Curva, e também com José Henrique Júnior, que é doutorando em economia na UNB. Bem-vinda, Luísa, bem-vinda, José Henrique. Que bom que vocês aceitaram o nosso convite. E já para começar esse diálogo que tanto aflige o povo brasileiro, que tanto tem feito as famílias brasileiras passar necessidade, vamos passar para a Luísa, para falar um pouco sobre a inflação da cesta básica, do preço dos alimentos, da alimentação. Luísa? Olá, Ellen. Olá, José Henrique. Que bom estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar aqui nesse programa tão importante, né? Que, como a Ellen disse, está pautando essas questões da conjuntura que são fundamentais aí para a gente se situar, né? E aí queria já parabenizar também a Fundação Perseu Abramo por levantar esse tema tão importante, né? Da inflação da cesta de alimentos. Eu acho que inflação é um tema super importante da economia, né? É um índice muito central para a economia, mas que muitas vezes ele é tratado de forma muito abstrata, né? No famoso economês aí, como se fosse muito distante da nossa vida cotidiana. E quando a gente traz para esse debate da cesta de alimentos, para falar de fome, para falar de desabastecimento alimentar, né, a gente traz essa discussão para muito mais perto da nossa vida, né, para a vida de todas as pessoas. Eu acho que esse é o nosso compromisso, assim, da Fundação Perseu Abramo, do PT, de fazer esse debate próximo, e a economia é uma coisa que, de fato, diz respeito à nossa vida, né, à vida de todo mundo. E aí queria já começar, assim, trazendo um dado do Diese, né, que é esse órgão tão importante aí do movimento sindical, um dado de fevereiro, né, que mostrou que a cesta básica em São Paulo, que foi o estado mais caro que a cesta básica custou no mês de fevereiro, ela ultrapassou lá em São Paulo R$ 700, né? Isso aí corresponde a mais ou menos 60% do valor do salário mínimo, e o Diese mostra que para comprar uma cesta de R$ 700, uma pessoa, né, um trabalhador e uma trabalhadora, precisa trabalhar mais de 114 horas para poder comprar essa cesta de alimentos. Aí eu acho que a gente precisa se colocar a pergunta de qual que é a viabilidade, né? Com um custo de vida tão alto e uma pobreza tão grande no nosso país, né? Uma desigualdade tão grande, uma cesta básica custar R$ 700, né? Eu acho que é importante, assim, bem brevemente, o José certamente vai falar mais desse debate propriamente econômico, mas assim, situar que essa inflação que a gente vive hoje, ela é uma inflação que a gente chama de inflação de oferta, né? Ou seja, é uma inflação ligada aos custos, né? No caso aqui, aos custos dos alimentos. E se a gente puder colocar de forma ainda, né, mais aprofundada, principalmente os custos das commodities, né, internacionais. Já colocando, então, como que a gente tem tratado a nossa comida, a nossa alimentação como commodities, né? E acho que isso é um dos grandes problemas que está na raiz aí também do problema desse problema, né, da inflação dos alimentos que a gente vive hoje, assim. Esse aumento, né, do custo das commodities no plano internacional, ele é influenciado por alguns fatores. Então, tem o fato da pandemia, né, que afetou o funcionamento aí das cadeias globais, e é importante também situar que isso é um problema, né? O nosso sistema agroalimentar brasileiro e global, ele é essencialmente baseado em longas distâncias, né, percorridas pelos alimentos que viajam o mundo inteiro, né? Que tem também, então, um custo de combustíveis que é muito relevante para essas viagens que os alimentos percorrem. E aí eu queria situar, né, um fato que eu acho que é muito importante para nós aqui do Brasil. A gente viu um dado na semana passada, que acho que foi um dado muito chocante, né, que somente a Petrobras e a Vale partilharam mais dividendos com seus acionistas do que todas as mais de 220 empresas que movimentam ações na B3, né, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, no ano de 2021. Ou seja, a Petrobras está tendo lucro, né, está tendo muita receita e está partilhando esses dividendos com seus acionistas, e a gente vê um preço da gasolina e do diesel, sobretudo para falar aí do transporte público, totalmente incompatível, né, com o custo de vida da população. Então a gente vive um processo muito acelerado de desmonte da Petrobras,
né, uma Petrobras que também prioriza cada vez mais remunerar esses acionistas privados, muitos deles estrangeiros, né, e que isso afeta, então, o preço da gasolina e do diesel. Além disso, a gente tem um contexto da guerra na Ucrânia, né, considerando que a Rússia aí é um importante fornecedor de petróleo e gás, isso também afeta o preço dos combustíveis, já que o nosso preço está vinculado internacionalmente, né? E o preço, então, dos combustíveis afeta também os alimentos. O próprio custo dos alimentos está mais caro. E eu acho que isso tem a ver, então, com essas cadeias de longas distâncias, né, que deixam esse sistema agroalimentar muito vulnerável, né, a qualquer choque, a qualquer mudança, né? A produção, a nossa produção brasileira e global, que é cada vez mais baseada na monocultura, né, que é muito dependente de insumos e maquinários de alto custo, né? Em geral, esses são produtos importados, né, esses insumos, esses agrotóxicos, esses maquinários. O próprio aumento do preço das terras, né, que a gente verifica isso no mundo inteiro e também aqui no Brasil, muito em função do que a gente tem chamado de financiarização das terras, é um tema aí que eu estudo, né, depois a gente pode falar mais sobre isso. E queria focar muito num outro aspecto que é diretamente ligado, né, ao aumento do preço dos alimentos, que é o desmantelamento, né, dos nossos órgãos e das políticas voltadas para o abastecimento e para a segurança alimentar. Eu estou falando aqui de órgãos e políticas que afetam tanto quem produz, que são em geral famílias, né, populações do campo, tanto quem consome, né, que são em geral famílias e populações da cidade. Tem um dado muito importante que a gente precisa trazer aqui para a discussão, de que 90% da nossa safra agrícola é de soja e de milho, né? Que são produtos que são commodities internacionais e que não são propriamente eles que abastecem a nossa mesa, né? Vale a gente se perguntar, cadê então a produção de arroz? Cadê a produção de feijão? O feijão foi um dos produtos que mais aumentou, né, nesses últimos 12 meses da cesta básica. Cadê a produção de mandioca, né? Que está sendo cada vez, o nosso consumo de mandioca, que é tradicional no Brasil, está sendo cada vez substituído mais pelo trigo, pelo milho, né? Ou seja, 90% da safra agrícola sendo de soja e de milho, né? Cadê toda essa produção? Cadê o incentivo para essa produção diversificada? Queria falar também do café, que é um produto que aumentou muitíssimo, né? Foi meu tema de estudo aqui no doutorado, né? A produção de café. O Brasil produz mais de 30% do café do mundo. Por que, que o café está aumentando tanto assim? Né? A gente tem estoque, mas será que a gente está controlando esses estoques? Será que a gente está regulando esse preço? Será que a gente está atuando, né, de forma mais afirmativa sobre essa cadeia internacional do café? Para onde está indo esse dinheiro? Né? Eu acho que é uma coisa para a gente se perguntar para todos esses produtos, né? Não apenas para o café. Se a gente pegar também as carnes, os frangos e as outras fontes de proteína animal, também olhamos, né, que a nossa produção está cada vez mais inserida nesses arranjos internacionais, né, governados por multinacionais gigantescas aí do sistema agroalimentar. Ou seja, a gente está perdendo o controle sobre essa produção e ficando cada vez mais vulnerável, né, aos choques e às dinâmicas externas, que são controladas por essas poucas, mas muito fortes multinacionais, né? Então, acho que é de se perguntar qual que é a nossa capacidade de influência, né, e mesmo de controle sobre esses preços num cenário em que os governos e a sociedade civil, a sociedade organizada, né, as empresas nacionais, que são cada vez menos, né, no sistema agroalimentar, têm cada vez menos voz, né, na forma como esses alimentos são produzidos e distribuídos. E isso impacta nos preços, né? A inflação dos alimentos que compõem a cesta básica, eu acho que ela está essencialmente ligada a esse problema. E eu acho que nesse contexto, né, o remédio tradicional que o Banco Central usa, né, para conter a inflação, que é subir os juros, ele tende a ser muito insuficiente, né, ou ineficiente, né, se a gente puder colocar assim. Eu acho que os dados de desemprego, né, desemprego altíssimo, uma economia super desaquecida, qual que é o papel de subir os juros? Né? É mais ou menos você frear um carro que já está parando, ou pior, né, que já está dando ré. Eu acho que isso mostra que a gente precisa, Ellen, pensar em soluções que sejam estruturais para o problema da inflação, né? E aí espero, né, a gente vai ter mais tempo para conversar, mas já passar rapidamente por algumas dessas soluções estruturais, né? Eu acho que primeiro é, então, aumentar o nosso grau de controle e de ingerência sobre esses estoques de alimentos, né? Fortalecer os órgãos que fazem isso, que é a CONAB, que são as CEASAs, né, a níveis estaduais,
muitas políticas municipais também que já foram construídas em municípios como Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim, municípios, né, governados aí pelo PT nos anos 90, que tem uma experiência enorme nesse sentido do abastecimento, né? Precisamos também reduzir nossa dependência de preços externos, né, em termos de commodities e de agrotóxicos. Ou seja, incentivar a produção nacional, incentivar a produção local, né, fortalecer a agricultura familiar e a agricultura urbana, recuperar as políticas de compras públicas, como é o caso do PAA e do PENAI, né, fortalecer a venda em mercados e feiras locais, feiras de rua, ou seja, distribuir essa comercialização que não seja essencialmente concentrada em grandes supermercados, né? Eu acho que, enfim, todas essas ações contribuem para o que a gente chama aí de multiplicador da economia, né? Que é o que é fazer a economia girar, fazer a renda girar, chegar em mais pessoas, né? Reduzir, então, o preço desses alimentos. Reduzem também a nossa dependência externa, que eu acho que é um problema fundamental, e aumentam, então, por fim, né, o nosso controle sobre os estoques e os preços de alimentos em momentos de crise e choque, que são esses que a gente está vivendo. Então, basicamente, assim, acho que para começar era isso, né? É um problema complexo, mas acho que as soluções para ele já existem, a gente sabe como fazer, e são escolhas políticas, né? Que essencialmente precisam guiar a nossa política econômica, que é o que a gente não está vendo no nosso país hoje, né? Parece que a economia está totalmente à deriva, totalmente desgovernada, e a população tem cada vez menos voz, né, sobre os rumos dessa economia. Luísa, obrigada por essa excelente reflexão de abertura aqui e já vou passar para José Henriques para poder também fazer sua contribuição inicial. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade da Fundação por esse espaço. Bom, acho que a minha colega Luísa foi muito direta, assertiva e já falou muitos pontos que eu acho que são relevantes e acho que ela foi muito feliz, abordou, enfim. E aí eu vou tentar ser um pouco mais direto também, para não ser um pouco repetitivo. Eu acho que, e talvez até um pouco mais reflexivo com relação à inflação, acho que o primeiro ponto aqui que a Luísa abordou, que eu acho que a pandemia mostrou, né, que não dá para achar que o mercado ou o Estado não tem o papel de... Porque, assim, essa questão da inflação, a gente viu, né, o choque de oferta a nível mundial, não é só uma coisa exclusiva do Brasil, e os países que têm moeda mais forte conseguiram comprar alimentos, que é o que está acontecendo agora, que tem muito pouco disso, né, da soja ser exportada, da carne. Então, esses países têm poder de compra e eles conseguem exportar os alimentos, coisa que o Brasil não é tão forte, né, a moeda nesse caso. Então, fica muito a reboque, ficou muito a reboque, né, nessa situação. Então, acho que tem que ter, né, essa política mais voltada para prever esse tipo de coisa, né? Porque quem imaginar que havia uma pandemia, depois uma guerra, né? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Um projeto amplo, estratégico, visando mesmo essa coisa de alimentação. Estava lendo outro dia que, né, que tem alguns países que estão comprando terra em países do continente africano justamente para poder ter uma reserva de produção de alimento, né? Então, assim, é uma preocupação global essa coisa da alimentação, né? E eu acho que o Brasil, nesse sentido, a gente ainda é muito... Apesar de ter tido uma construção, né, nos últimos anos do governo do PT, mas tem sido abandonada agora, como a gente tem visto. Então, acho que a gente precisa retomar, né, esse tipo de política para não ficar suscetível a esses choques internos e externos, né, de oferta. O Banco Central, né, como a Luísa bem destacou, né, o próprio Campos Neto, né, se diz surpreso, né, pela inflação do mês de março, né, que foi a inflação mais alta desde o Plano Real ali em 1994, né? Então, assim, o mercado tinha uma expectativa, mas a inflação não ficou ali dentro do que se esperava. Então, apesar de a gente ter um cenário um pouco otimista, né, com relação às hidrelétricas, né, como a gente consome muita energia e a gente estava na bandeira da tarifa vermelha e agora o presidente já anunciou que vamos voltar para uma tarifa mais baixa, ainda assim acho que o momento é de preocupação, né, porque o instrumento que o Banco Central vem utilizando, que é subir os juros, como a Luísa bem apontou, ele tem um efeito muito nocivo, né, de destruição de emprego, né, porque a política é de reduzir consumo, desaquecer a economia para poder tentar frear a inflação. Só que isso, os juros que é elevado hoje, ele só tem um efeito na economia daqui a 6, 9 meses, tem um período de defasagem, né, então, assim, acho que também tem que ter um pouco de calma nesse momento, né, que a gente está vivendo um desemprego tão alto, no país. Então elevar os juros sem ter essa reflexão de quem está sendo afetado,
acho que é bem preocupante, assim, né? E também acho que dentro desse cenário da economia, né, e é uma pesquisa até que eu tenho tentado avançar, né, entender como é que esses choques de inflação, de taxa de juros afetam os diferentes grupos, tanto racial como de gênero. Então acho que é uma outra questão que é pouco abordada no Brasil, né, de uma maneira geral, né, entender como é que a inflação ela se distribui entre as diferentes classes e gêneros e raça. Então, acho que são isso, assim, no geral, que eu tenho para falar, né? Acho que a Luísa foi muito perfeita, então acho que pode passar, talvez, para algumas considerações. Eu estou aqui à disposição. Obrigada, José Henriques. Eu já vou passar de volta para a Luísa. Acho, Luísa, que você podia abordar para a gente um pouco essa questão dos estoques dos alimentos. Esse é um ponto fundamental, né? Desde 2015, que o Brasil não faz mais estoques de alimentos, e isso tem grande impacto nessa situação de fome, nessa situação de incapacidade de intervir na crise que a gente tem vivido nesse país. Então, queria que você abordasse um pouco também sobre essa questão dos estoques dos alimentos. E interessante, José Henriques e Luiz, aqui, quando você traz esse dado dos R$ 700 da cesta básica em São Paulo, a gente reflete que o Auxílio Brasil do ano passado foi um Auxílio Brasil de R$ 600, né? No auge da pandemia, quando o governo Bolsonaro recusou o Auxílio Brasil, quando ele queria fazer um Auxílio Brasil de R$ 200, né? Nós defendíamos que fosse um auxílio de R$ 1.200, o Congresso conseguiu chegar ao valor de R$ 600 e de garantir o auxílio de R$ 600, e ainda assim era um auxílio menor do que o valor da cesta básica no maior estado do país, né? No estado mais populoso do país, era menor do que o valor da cesta básica. Então, esse também é um elemento importante para a gente compreender como o Estado brasileiro, né, o governo brasileiro não cuidou da vida das pessoas, não garantiu sequer alimentação quando a gente atravessou uma crise sem precedentes, como foi essa crise que nós ainda estamos atravessando, que foi a da pandemia, né? Mas, Luísa, para você já fazer outras considerações. Acho super rico, Ellen, você trazer isso, e fiquei pensando aqui, né, a partir do que eu trouxe, do que o José Henrique falou e você também comentou, assim, como que esse debate da alimentação ele é rico, né, para a gente explorar muitos aspectos da economia e da política, né? A questão da fome ela é uma questão super complexa. E a gente vivenciar hoje no Brasil, né, uma situação de fome, de miséria, que eu acho que qualquer pessoa, né, que é capaz de sair na rua e ver as pessoas numa condição tão deplorável assim. Acho que a internet de Luísa oscilou um pouquinho. Oi, voltou agora? Pronto, voltou. Pegou o que eu falei? Só até a parte de sair na rua, de que a Eu gente estava consegue, é comentando. perceptível. Tá. Comentando, como é perceptível essa situação de extrema miséria, né, que a gente está vivendo, e que acho que pessoas da minha geração, nossa geração aqui, mais jovens, não nos lembrávamos disso, assim, né, de ver famílias inteiras nas ruas, de ver crianças, de ver pessoas idosas passando fome mesmo, né, ou buscando comida no lixo, etc. E nós vivenciamos, quando a gente abre o jornal, a gente vê que o Brasil produz safra recorde de alimento, né? As pessoas tendo que comprar, ir atrás do caminhão para pegar carne, né? Comprar, enfim, pé de galinha, restos de carne, e carne sendo estocadas para ir para a China, né? Esperando para ir para a China, porque as empresas não querem vender essas carnes aqui no Brasil, né? Então, assim, é uma situação de muita revolta que eu acho que a gente vive, né? E precisamos falar da questão da fome, da inflação dos alimentos, com toda essa complexidade que eu acho que ela traz, né? A questão da alimentação, de fato, me parece assim uma trincheira para a gente fazer um debate político que aborda muitas outras questões. E esse tema do abastecimento que você trouxe é uma coisa muito pouco tratada, né? Parece que a alimentação está cara porque o preço dos alimentos está caro, mas como que é regulado esse preço dos alimentos? E por que a gente não está aplicando uma série de políticas, né? Que nós do Brasil temos muito orgulho, e nós do PT mais ainda, né? Temos muito orgulho de ter implementado, desde as nossas prefeituras até o governo federal, um verdadeiro sistema, né, de segurança alimentar no nosso país que tem a ver com o abastecimento, ou seja,
que tipo de alimento está sendo produzido, aonde esse alimento está sendo produzido, onde ele está sendo estocado, né? Qual que é o grau de estoque, quanto que a gente tem de arroz, quanto que a gente tem de feijão, quanto que a gente tem de milho, de trigo, etc., né? De frutas e verduras e legumes, como que esse alimento é distribuído, quanto tempo que ele precisa chegar, por exemplo, de uma central de abastecimento até as cidades, né? Como essa cidade, essa metrópole, por exemplo, ela tem um cinturão verde, né? Quando a gente vivenciou lá a greve dos caminhoneiros em 2018, muitas cidades ficaram desabastecidas, né? Os mercados, etc. Eu lembro que eu morava no Rio de Janeiro na época e vim para Belo Horizonte. E quando eu cheguei aqui, os mercados tinham mais comida. Por quê? Porque Belo Horizonte tem um cinturão verde. Querendo ou não, tem um cinturão verde, né? Que são produtores aqui ao redor da cidade que produzem, né? Agricultura familiar, agricultura urbana. Precisamos considerar isso, até para pensar, por exemplo, onde que vão ser os assentamentos da reforma agrária. Né? Nós vamos assentar os acampados do MST e dos outros movimentos num lugar muito distante de uma cidade ou perto da cidade para eles poderem produzir e distribuir esse alimento. Né? Ou seja, tem toda uma logística que precisa ser pensada para estimular essa produção. E o que a gente viu nos últimos anos, Ellen comentou, foi verdadeira destruição desse sistema de abastecimento. Né? Hoje o preço é o preço que está na Bolsa de Valores, nós não temos estoque algum. Se faltar o alimento, é isso mesmo, faltou. Vamos comprar mais caro, vamos pagar mais caro por ele. Né? Não tem um preço mínimo também que é pago ao agricultor, porque isso é uma outra política muito importante, que é a regulação do preço mínimo. Ou seja, uma série de políticas de incentivo da agricultura familiar destruídas e a gente totalmente dependente dessa monocultura que quer produzir soja, que quer produzir milho, que quer produzir os alimentos que estão mais valorizados internacionalmente. A diversidade, né, da comida que vai para a mesa dos brasileiros e das brasileiras, que vem da agricultura familiar, hoje ela está extremamente ameaçada, né, justamente por essa falta de políticas de estoques, de abastecimento e de regulação de preços. E os impactos econômicos disso, os impactos sociais disso, culturais disso também, né? Porque você está destruindo, quando você destrói a agricultura familiar, você está destruindo também a nossa própria cultura, a nossa cultura alimentar, a nossa cultura, né, no modo mais geral que a gente pode trazer. E acho que, né, José Henrique mencionou aqui uma outra dimensão que vale a pena ser tratada, de repente ele pode comentar mais, que é essa dimensão racial e de gênero, né? A fome no Brasil, ela tem cor, ela tem gênero, ela tem endereço, né? Quando a gente fala, por exemplo, de deserto alimentar, que são esses perímetros urbanos, né, totalmente desprovidos, por exemplo, de um mercadinho que vende um alimento fresco, né, onde as pessoas só conseguem comprar ultraprocessado, biscoito, etc. Quem são as pessoas que vivem, né, nessas periferias urbanas, que estão nesses desertos alimentares? Acho que é importante também falar isso, né, que a fome ela tem perfis, né, e sujeitos muito bem marcados. E para a gente ter soluções para isso, a gente precisa ouvir essas pessoas, precisa incluir essas pessoas, precisa pensar, né, em políticas que vão falar disso. Falar de fome, em geral, é uma coisa. Agora, falar de fome a partir das mulheres, a partir da população negra, indígena, é muito diferente. Né? Eu acho que trazer essa riqueza e essa complexidade para esse debate é fundamental aqui nesse momento. Não, acho que só, não sei se eu posso completar, posso? O ministro Mercadante, acho que tem cerca de 3 meses, né, falou muito sobre ele deu uma entrevista, né, e falou muito sobre essa questão do Conab, né, como é que foi o desmonte e tudo mais. Eu, antes dessa entrevista, fui olhar, né, os dados lá, né, dos estoques, aí alguns, como a Luísa bem citou, você vê ali bem evidente, né, que o nível de estoques se reduziram, então é uma política mesmo de tentar acabar com esse nível de estoque, aí tem que se perguntar para quem, né? Quem é interessado nisso. Então, como a Luísa bem destacou, é uma orientação de política mesmo, pública, né, por parte desse governo, uma visão de comércio, então é fundamental, né? E a outra coisa, a fome, né? A fome é uma experiência de vida, né? Só quem passa, assim, que está nessa situação, sabe o quão doloroso e como isso acarreta no desenvolvimento do ser humano, né? Das crianças, dos adultos, enfim, desde a questão do aprendizado, e que isso vai ter um impacto depois no PIB, no crescimento do país. Então, assim, é uma questão bem ampla, bem complexa, né? Que os economistas abordam, que muitas das vezes é negligenciado, os economistas, alguns colegas fingem que não existe, né? Essa questão que eu acho que é uma questão central e urgente, que o presidente Lula sempre toca, né, a questão da fome, e como ele bem disse,
uma experiência de vida dele. Então, é nesse sentido que eu acho que a economia serve para poder ajudar e solucionar esse problema, né? Enfim. Eu estava aqui enquanto vocês estavam falando e estava refletindo e ia justamente comentar para o José Henriques contribuir se ele achasse que, se ele quisesse, que enquanto a gente tem os dados dos lucros absurdos das empresas públicas, né, o lucro absurdo da Petrobras, que distribuiu mais de 101 bilhões em lucros para acionistas, né, que enquanto a gente tem os dados das privatizações, né, enquanto a gente tem a informação sobre a aprovação da autonomia do Banco Central, a autonomia de quem, né, a autonomia do povo brasileiro, da vida do povo brasileiro. Imagine, o nosso Banco Central é autônomo do quê? Né, esse Banco Central do jeito que está aí. Então, enquanto a gente tem a informação sobre essa autonomia do Banco Central, enquanto a gente tem as informações sobre a flexibilização no mercado de trabalho, né, sobre a retirada de direitos, né, sobre o esvaziamento da CLT, das garantias trabalhistas, né, enquanto a gente tem informação do fim do Bolsa Família, que acho que é uma questão extremamente grave que se relaciona com essa questão da fome, porque ao mesmo tempo em que eles finalizam o Bolsa Família e que eles começam o Auxílio Brasil como se fosse uma política douradora, a gente sabe que no arcabouço do Auxílio Brasil não tem qualquer garantia de longevidade, qualquer garantia de duração no programa, que é um programa que está estabelecido apenas para durar por um ano. E olhe lá se é estabelecido para durar por um ano, enquanto o Bolsa Família era uma política de Estado, né, de proteção social, dirigida para as famílias mais pobres. Era uma política direcionada para lidar com as questões como a questão da fome, que é a questão do tema daqui. Então, a gente tem um conjunto de ações do governo federal, que é um conjunto de ações que esvazia a proteção social, né? Um conjunto de ações que desprotege ainda mais o povo brasileiro num período em que nós estamos numa crise que joga o Brasil numa crise famélica, como é essa crise que nós estamos atravessando, a crise da pandemia. E aí, achei interessante que a Luísa começou a fala, José Henriques, falando dessa questão de como a economia diz respeito às nossas vidas. Eu também sou economista, então para mim é muito fácil entender que isso tem relação com as nossas vidas, mas isso não é fácil para a maioria da população. Nem sempre a política está tão próxima da vida, é tão fácil de fazer uma ligação direta entre a política e a vida, entre a economia e a vida, e entre a economia e a política. Então, essa ligação que tem entre a economia e a política, o fato de ser apenas decisões políticas que dirigem a nossa economia, que dirigem ela da maneira equivocada, que leva o nosso povo a passar mais fome, que leva os ricos a ficarem mais ricos, que leva a Petrobras a distribuir esse lucro absurdo como ela distribuiu, enquanto a gasolina está caríssima nos postos de gasolina, enquanto o diesel está caríssimo nos postos de gasolina. Eu ia justamente colocar para vocês que essa questão de refletir um pouco mais sobre a elevação dos preços dos alimentos e a relação disso com a política econômica, com a decisão política desse governo de não tratar como uma prioridade, que eu achava que essa é uma chave importante. Luísa, José Henrique, fique à vontade. Eu estou aqui em dúvida agora. Não sei, eu posso falar, depois a Luísa complementa, acho que tá legal assim. Então, a gente tem que pensar, eu gosto sempre de fazer essa reflexão, principalmente com meus colegas da economia, que até 2003, o curso de economia em si, ou qualquer outra profissão assim mais elitizada, né, que é onde toma as decisões, que são os agentes que sempre tomam as decisões, né, economista, advogado, ali mais por causa do judiciário, é um grupo muito elitizado ainda, né? Então, assim, você pensar aqui na formulação de políticas públicas, que esses agentes ou que esses indivíduos vão ter essa sensibilidade de entender o que a população precisa de urgente, o que a população está sofrendo, eu praticamente sou muito cético, né? De confiar ou de acreditar que essas pessoas vão ter esse compromisso, essa urgência de resolver o problema dessas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu sou muito esperançoso, né? Porque tem pessoas como eu, como a Luísa, que já é de uma outra geração, que muito fruto também dessas ações afirmativas, dessas políticas dos últimos anos do governo do PT, que entende esse compromisso da economia com esse lado social, com todo esse instrumental, toda essa bagagem que a gente tem no curso, né? Tudo isso que a gente aprendeu e colocar a serviço da população, né? Do povo, de como resolver o problema dessas pessoas, como incluir mulheres, pessoas pretas, trans, enfim, dentro das políticas públicas, né? Que é que eu acho que esse governo não tem, né? E eu gosto
assim, acho que a única palavra que dá para resumir, né, esse governo é um governo cruel, né, que não se importa com as pessoas, que não tem nenhuma, como eu posso dizer, nenhuma sensibilidade de entender como é que a população tá ao momento. Como a Ellen bem colocou, o Auxílio Brasil é uma política totalmente eleitoreira. Então, assim, o governo que eu espero que mude vai ter muito trabalho para poder, tipo, redesenhar uma outra política, e a gente sabe que desenho de política ela leva tempo, e da forma que for feita talvez tenha que passar pelo Congresso, e tudo isso, se o auxílio acaba em dezembro, você tem ali talvez um mês ou dois até a aprovação de alguma coisa, se não for em caráter de MP, né? Então, esse é o desafio, né? Mas eu gosto de pensar que são coisas importantes e que a gente tem que matar no peito, e acho que é isso que move eu e a Luísa de estar aqui tentando conversar e de propor e de trazer essas reflexões. Luísa? Bom, excelente colocação, Ellen, no sentido assim de mostrar como que esse debate que a gente está fazendo aqui do preço, né, da cesta dos alimentos, ele está inserido num contexto muito maior, né, que é desse desmantelamento todo que você falou e fez referência a tantas políticas, né, e ações que a gente viu do governo nos últimos anos, que mostram exatamente quais são as prioridades, né? Não essas questões que a gente está abordando aqui, não são essas populações que a gente está falando aqui, não é a maioria do povo brasileiro. É um governo que, de fato, como o José colocou, muito cruel, né, que caminha junto com, enfim, a elite financeira, com a elite do agronegócio, e acho que é importante lembrar isso, né? O agronegócio é um grande parceiro do governo Bolsonaro, eleitoralmente, politicamente, e está interessado com esse modelo de produção agrícola que a gente está condenando aqui, né? Que é o modelo que não entrega abastecimento alimentar, que não entrega saúde para as pessoas, né? Que não está preocupado com a distribuição da renda entre agricultores, né? Que vive uma monocultura, que é também uma monocultura de pensamento, ou seja, não cabe diversidade, não cabe participação, não cabe distribuição de terras, não cabe distribuição de renda, né? Distribuição de direitos. É importante a gente lembrar isso. E acho que, enfim, um novo governo, né, como o José Henrique colocou, eu acho que nós temos uma dimensão de recuperar, né, esses órgãos e essas políticas que já foram criadas, né, por nós com muito custo nas últimas décadas, mas pensar também novos desafios, né? Quando a gente vê, né, que o Brasil saiu do mapa da fome em 2014 e hoje está retornando para o mapa da fome, são necessárias outras ações para a gente superar a fome de forma definitiva no Brasil. E não é só alimentar as pessoas com qualquer comida, né? Hoje, quando a gente fala de reforma agrária popular, que o MST traz isso, quando a gente fala da necessidade da gente alimentar as pessoas com comida saudável, né, comida de verdade, é uma outra série de produção que a gente precisa incentivar, né? É uma outra dinâmica de ocupação das terras, né, de distribuição desses alimentos, pensar em desconcentrar cada vez mais. Não podemos ficar refém também de grandes supermercados. Como é que a gente consegue ativar essas feiras locais? Como é que a gente consegue ativar esses circuitos de comércio local, né, que favorecem também a nossa produção local e fazem essa renda girar? Né? Ou seja, existe uma demanda por uma nova geração de políticas públicas, né, de abastecimento alimentar, de segurança alimentar e nutricional, de soberania alimentar, né, que está aí com a nossa geração, precisamos levar isso, né, com a felicidade, se a gente tiver da eleição do presidente Lula, mas também para os governos municipais, para os conselhos, para os estados, enfim, fazer esse debate com a população, né, para que de fato a gente consiga superar a fome definitivamente, mas pensar em mais coisa, né? Como que a alimentação, que é um setor super importante, inclusive para a gente pensar a questão das mudanças climáticas, né? Inclusive para a gente pensar a transição ecológica, o bem viver, uma série de empregos que podem ser criados com uma nova forma de produzir e distribuir esses alimentos, né? Ou seja, acho que tem uma abertura muito grande para a gente repensar, né, a nossa forma aí de abastecimento, de segurança alimentar, e que vai, né, que tem que ter como um dos seus pilares a redução do preço, né, para que seja acessível, mas que seja um preço justo também, justo para quem produz, né, justo com o meio ambiente. Acho que isso é muito importante, né? Eu gosto, não é uma provocação, mas assim, eu gosto de tomar posse, e até o Djonga, não sei se vocês costumam ver rap, ele falou uma coisa muito importante que eu penso Djonga que é muito. de BH, meu conterrâneo.
Ele falou sobre essa questão de usar a camisa do Brasil e tal, que a gente tem que recuperar alguns símbolos, né? Por que eu estou trazendo isso? Eu penso que a gente tem que pensar um novo modelo de agronegócio dentro disso aqui que a gente está discutindo, né? Porque às vezes fica parecendo que é rival, né? E não, e o Brasil ele é muito potente na questão do agronegócio. Tem o Embrapa, que mexe com coisa de genética, não é muito bem na minha área de estudo, mas assim, a gente tem muita expertise dentro do agronegócio que pode ser voltado justamente para essas questões que a Ellen está colocando aqui, né? Pesquisa, a gente é muito avançado em pesquisa dentro do, não só na questão agrícola, mas também de animais e tal. Então, como que a gente usa tudo isso que a gente tem, porque senão fica parecendo às vezes que vai ser jogado fora toda essa construção, né? Então, eu gosto de pensar que a gente tem que pensar um novo modelo de agronegócio justamente para poder reduzir, né, os preços do alimento através da oferta de alimentos que estão dentro da cesta básica e tal. Enfim, acho que era só esse ponto mesmo. Não sei se a Ellen concorda, não sei o que ela pensa sobre isso, enfim. Concordo muito. Acho também que é um novo modelo de desenvolvimento, porque esse modelo de desenvolvimento, que não é um modelo de desenvolvimento que vem sendo aplicado nesse país, é um modelo, na verdade, de expoliação, de expropriação, né? De venda das nossas riquezas, de entrega. Eu estudava trabalho escravo quando eu estava na faculdade. Eu publiquei alguns artigos sobre trabalho escravo. E hoje eu vi mais uma notícia sobre um resgate de um trabalhador em condição análoga de escravo. E aí a gente fica sempre muito reflexivo para quem se interessou por esse tema, para quem é desse tema, fica muito reflexivo sobre que país que modelo de desenvolvimento que cabe num país em que se tem trabalho escravo, né? Em que a população tem uma mão de obra semi-escrava, em que você é só um exportador de commodities, né? Que modelo de desenvolvimento que a gente tem nesse país que aprovou recentemente essa política, Luísa, de agrotóxicos, né? Essa nova política de agrotóxicos, essa nova leva de agrotóxicos que é proibida em vários lugares no mundo e que, mais uma vez, aqui no Brasil é autorizada, né? Como é que pode a comida chegar envenenada à mesa dos brasileiros e isso ser tratado como natural, né? Isso não é um modelo de país, não é um modelo de desenvolvimento, e acho que todos esses debates, para a gente, eles refletem especialmente na questão da fome, eles refletem especialmente na questão do acesso que as famílias têm ao consumo, né, ao direito à vida, direito à cidadania. Acho que todos esses são debates que estão colocados dentro do mesmo lugar. Mas eu achei muito interessante que a Luísa trouxe aí uma informação sobre cinturão verde. Eu acho, Luísa, que vai ter que ter um Pauta Brasil só para tratar desse tema dos cinturões verdes, porque é um tema muito importante para quem mora nas zonas urbanas, especialmente, e para quem está vendo essa questão do desabastecimento, como nós vimos, né? De verdade, também, a minha geração, que é a mesma de vocês, foi a primeira vez que eu vi desabastecimento nas proporções em que a gente viu recentemente, né? Então, acho que esse tema do cinturão verde é bem interessante, especialmente para lidar com essa questão aí do preço da cesta básica, né? Sim, essa questão do cinturão verde, enfim, esse debate todo que a gente está fazendo aqui, eu tenho pensado muito na chave da aliança campo-cidade, né? Como que a gente consegue promover e nos conectar, né, cada vez mais quem está no campo com quem está na cidade, para pensar justamente o que a Ellen colocou, que é esse novo modelo de desenvolvimento, né? Que não pode ser desconectado. Não faz sentido um alimento viajar uma distância tão grande, que é uma distância física, mas é cognitiva também. Né, quantas crianças acham que o tomate vem da geladeira, né? Que o leite vem da caixinha? Ou seja, a gente foi perdendo essa conexão com a própria produção, e isso tem implicações políticas muito importantes, implicações econômicas, culturais, né? Para mim, um novo modelo de desenvolvimento só faz sentido se ele for repensado do ponto de vista da ecologia também, né? Da ecologia integral, da ecologia política, enfim, trazer esse debate que está urgente, né? Está na pauta do dia e que muitas vezes é desconsiderado, assim. Mas eu queria fazer um comentário sobre o que o José colocou, acho que foi muito feliz ele lembrar da Embrapa, né? A Embrapa, que é uma empresa que acho que todos nós brasileiros temos muito orgulho, assim, uma empresa, né, de pesquisa agropecuária, que tem várias décadas e que tem um potencial enorme, que tem né,
profissionais de muita qualidade, que já prestaram e prestam serviços muito importantes para o nosso país, e que a gente sabe que a Embrapa pode ser muito mais do que ela é, né? A Embrapa pode dar uma contribuição muito maior nesse sentido de favorecimento da agricultura familiar, da agroecologia, né, de pensar uma transição ecológica, de uma outra agricultura que conviva de forma mais harmônica com o meio ambiente. E aí nós estamos falando também de extrativismo, né, enfim, populações do campo, das florestas e das águas. Pensar também nas nossas universidades e outros institutos de pesquisa, muitos estados, né, têm suas agências de extensão rural, né, que fazem um papel junto aos agricultores, as universidades também, que têm esse papel de pesquisa, que é muito importante. Elas são entidades e órgãos públicos, né, que precisam trabalhar para esse fim do bem comum. Eu acho que elas são órgãos, né, enfim, atores muito importantes nesse processo que a gente está colocando aqui de uma nova geração de políticas públicas. Tem uma Coração Valente aqui com a gente, acompanhando. Mas é isso, acho que é super importante lembrar das universidades e desse potencial. E da gente reivindicar também, né? Reivindicar desses órgãos esse compromisso público, né? Esse compromisso social com esse desenvolvimento, que seja um desenvolvimento, né, desconcentrador de renda, enfim, de poder. Obrigada, Luísa. José Henrique, quer contribuir mais um pouco? Não, eu acho que esse tema é um tema muito rico, né? Agora a gente já está na parte de P&D, né, de pesquisa, que foi o que a Luísa acabou de colocar aqui. Também concordo muito, acho que as universidades, especialmente as universidades públicas, têm um papel fundamental nesse processo de de barateamento, né, dos alimentos e de melhores métodos de produção, porque a questão da inflação, a gente discute a inflação no curto e também no longo e médio prazo, né? Então, no longo prazo, como ter o mesmo, aumentar o índice de produção com menos recursos, no caso, com mais produtivo. Então, acho que a universidade pode entrar nesse sentido para pesquisa, mas aí demanda investimento público, um direcionamento maior em questões voltadas para a alimentação. Eu acho que pode ser uma saída muito grande, que aí vai gerar emprego, vai ter todo um encadeamento que a pesquisa e que a produção de alimentos a gente já sabe que tem no Brasil, né? Então, acho que tem muitos desafios, mas tem muitas soluções também que a gente minimamente já conhece, né? Mas que sempre esbarrou em alguma coisa, mas eu espero que no futuro a gente consiga implementar e fazer a coisa andar, enfim. Então, a gente pode dizer, isso é uma pergunta, a gente pode dizer que inflação de alimentos a gente teve praticamente no mundo todo, porque o mundo atravessou uma crise, uma pandemia, nós vivemos isolamento como nós nunca tínhamos vivido antes, pela primeira vez. Mas em que medida que tem responsabilidade o governo atual, o governo federal, em que medida que ele tem responsabilidade sobre essa inflação de alimentos, sobre a situação calamitante em que nós chegamos nesse momento no país? Não sei, você pode falar. Eu diria que tem muita responsabilidade, né, por muitos motivos, alguns recuperando o que eu coloquei assim no início da fala. Primeiro, a principal questão é que ele abriu mão de todos os mecanismos que a gente tinha de evitar ou de controlar, né, esses choques externos que o Brasil e todos os outros países estavam vivendo. Então, a gente ficou completamente à deriva nesse processo, né? E isso é muito grave. Primeiro, num país que já teve essas políticas, que já teve esses instrumentos, que tem, né, mas que estão sendo desmantelados, que estão sendo destruídos. E segundo, num país que é um grande produtor de alimentos, né? Nós não estamos vivendo inflação de alimentos porque a gente não tem, né, como produzir, porque nós somos uma ilha, porque nós somos um país muito pequeno, com terras pouco férteis, né? Ao contrário, nós temos tudo isso em mãos e estamos vivendo as consequências da mesma forma ou pior do que muitos outros países do mundo, né? E a dimensão que tanto eu quanto o José falamos no início, que é da questão do preço dos combustíveis, eu acho que é uma outra responsabilidade que precisa ser cobrada, né, desse governo, porque nós temos a Petrobras, nós temos o pré-sal, nós somos um dos principais produtores de petróleo do mundo e estamos numa condição, de novo, de deriva, né, entregando todo esse petróleo para o capital estrangeiro, perdendo a nossa autonomia sobre o preço desse petróleo, inclusive sobre a distribuição, né,
do combustível, e aí acho que petróleo, diesel, gás, enfim, é preciso também fazer uma discussão, porque a Petrobras era um sistema, né? Era um sistema de energia no nosso país, que não é só de combustível, acho que é de energia, e que está sendo destruído, e por conta disso a gente vai perdendo toda a nossa capacidade de direcionar, né, de escolha, a gente vai perdendo todas as nossas capacidades de escolha de política econômica, vamos abrindo mão, né, dessas políticas e dessa capacidade de ingerir sobre a economia e priorizar quem precisa ser priorizado, porque ao falar de fome, de alimentação, quem precisa ser priorizado é a população mais pobre, né, a população periférica do campo e da cidade. E aí a gente vai abrindo mão disso em detrimento de quê? De remunerar a acionista da Petrobras, né, de remunerar, enfim, pessoas com aumento dos juros, né, remunerar o capital financeiro. Acho que é importante a gente trazer e mostrar, né, a quem essas escolhas beneficiam e quem é a população que está ficando completamente vulnerável e desprotegida, né, de acordo com as ações desse governo. Bom, eu concordo com tudo que a Ellen disse, acho que eu só vou além, né? Sempre bom lembrar, né, que como a pandemia foi tratada, né, não só pelo presidente, mas também pelo ministro da Economia, né? Acho que, se eu não me engano, no início da pandemia ele disse que resolveria com 5 bilhões de reais e que, enfim, e a todo momento subestimou, né, todos os impactos que a pandemia poderia causar, especialmente nas populações aqui que a gente já apontou, né, que são mais vulneráveis. Então, a gente ficou totalmente à deriva. Muitas das ações que foram tomadas durante a pandemia foi muito por conta do Congresso, especialmente da oposição, né, que viu a necessidade de não deixar a situação ser pior do que já foi. Né? Então, esse é o cenário. Né? Então, acho que, tirando a parte da crise climática, que dificilmente, mas aí também tem uma outra questão do meio ambiente, que esse governo não tem compromisso, acho que seria a única coisa, sim, a se dizer que o governo lá não tem muita culpa, né? Mas de resto, assim, pela todas as ações que foram tomadas, todas as falas de todos os agentes ali, todos os envolvidos na economia do país, acho que tem bastante culpa na situação que a gente está hoje, né? Essa situação de desemprego alto, alta inflação, um ambiente, assim, de pouca esperança, né, para muitas pessoas que estão passando esse período agora de necessidade, a questão dos entregadores de aplicativo, enfim. É um governo que achou que as coisas se resolveriam sozinha e que tudo volta e sempre levou assim. Até hoje, se você pegar a fala dos atores aí, é a mesma fala. Paulo Guedes falou que quer mais uma chance. Enfim, então, assim, é isso, né? Acho que o governo negligenciou do início ao fim, ainda continua negligenciando e toma atitudes totalmente visando a reeleição, enfim, é isso. Eu estava aqui procurando agora a notícia que para nós baianos, né, eu sou baiana, e para a gente ela é muito dura, porque e ela é uma boa expressão do que tem sido esse governo nas diversas áreas. Né? Em 2021 foi privatizada a refinaria que vende gasolina para 95% dos municípios aqui do território baiano, 95% do território baiano. E aí não há política de preços que se faça, não há política de preços que se pratique na Petrobras que impacte aqui, porque 95% da nossa produção, né, é de uma refinaria que foi privatizada e que hoje ela cobra 27,5% mais caro do que o que é produzido pela Petrobras, né? Então, é abdicar de interferir naquilo que é fundamental para o país, né? É abdicar de interferir na fome, né? De incidir sobre a fome, de incidir sobre os problemas que são fundamentais para a nação. Né? A gasolina é fundamental para a nação, diesel é fundamental. A gente torce por energias renováveis, né, Luísa? Por um novo modelo energético, mas, por enquanto, a gasolina é fundamental para esse país enfim, assim como em todas as outras áreas, tem sido tomada a opção de não incidir naquilo que é fundamental para o país, não incidir para o bem do povo brasileiro. Né? Os interesses são sempre interesses estrangeiros, são sempre interesses de acionistas, são sempre interesses de uma minoria. Mas a gente está chegando agora no finalzinho do nosso Pauta Brasil de hoje. A gente tem agora aí mais 10 minutos, a gente podia passar para vocês fazerem aí 5 minutinhos de reflexões finais. Pode ser? Luísa e José Henriques, pode ser? Vocês podem decidir. Tá. Valeu. Não,
É importante isso que você trouxe, Ellen, né? Assim, já falei aqui, mas reforçar um pouco disso. Como que a Petrobras, nesse grande patrimônio nacional nosso, né, que está sendo vendido, que está sendo desmantelado, né, que está sendo fragmentado, assim, a Petrobras é uma empresa de energia, né? Ela, inclusive, tem a responsabilidade de pensar nesses outros modelos energéticos, teria essa responsabilidade. Né? O Fundo Social do Pré-Sal, que foi uma conquista tão importante que a UNE, inclusive, né, a União Nacional dos Estudantes, lutou tanto para a gente ter o Fundo Social do Pré-Sal, que iria, né, para a educação e para a saúde, pensando, então, enfim, indo para a educação, fundamentando, sustentando, né, um outro modelo de desenvolvimento, a entrada de tantas pessoas pobres, pretas, né, na universidade. Eu acho que tudo isso a gente foi vendo se perder, né, e como se fosse desconectado, cada hora acontecia uma coisa, mas na verdade era um propósito comum, né, de entregar esse patrimônio tão importante que é a Petrobras, e que tem uma importância né, histórica, simbólica, mas também de geração de milhões de empregos, né. Importante a gente falar também o papel da Lava Jato na destruição da Petrobras, né, e do nosso sistema, enfim, energético no país. O Rio de Janeiro foi um dos estados mais afetados com isso, mas tantos outros, né? E trazer, então, essa questão da Petrobras, que eu acho que o processo que está acontecendo com a Petrobras está acontecendo com outras empresas públicas, né? A Conab, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, é uma dessas empresas, né, que está sendo fragmentada, né? Todo esse sistema nacional de segurança alimentar, que a Conab tem um papel fundamental nele, está sendo fragmentado, está sendo destruído, né? Tá morrendo por inanição, né? Algumas políticas estão sendo de fato destruídas e extintas. Outras estão morrendo por inanição no sentido de que não tem orçamento e de que os servidores não há concurso público para esses servidores, né? Os servidores estão indo para outros órgãos, ou seja, você destrói toda uma cultura ali naquele trabalho, toda uma memória, né, de anos de pessoas que são qualificadas para exercer essas funções nessas empresas públicas e que a gente vai se perdendo. E aí, para finalizar, né, repetir uma coisa que eu já falei, mas eu acho que ela é fundamental nesse momento, como que esse debate da alimentação, eu avalio que ele precisa ser mais explorado politicamente, né? Seja porque as pessoas estão passando fome, seja porque as pessoas estão prestando atenção no que estão comendo, né? Porque o preço está caro, por muitas razões. As pessoas assistem horas, né, de programa de MasterChef, de coisa assim, na televisão. As pessoas estão interessadas em conversar sobre alimentação. E às vezes uma perguntinha que a gente faz, por exemplo, por que esse alimento está tão caro, né? Ou quem produziu esse alimento? Ou quantos quilômetros esse alimento viajou para chegar até nós, né? Acho que são perguntas que vão despertando, né, outras questões e abrindo possibilidade da gente fazer um debate político, né, mais complexo, mais sólido e que pode nos levar a conversar, por exemplo, sobre as eleições de 2022, né? Por que esse governo fez essas escolhas, a quem essas escolhas favorecem? Então, acho que isso é importante de ser colocado do potencial político, né, desse debate da alimentação, que eu acho que muitas vezes é um pouco negligenciado, assim. No mais, só agradecer muito aqui, José Henrique, foi um prazer te conhecer. Achei o debate super rico, espero que, né, os telespectadores também, todo mundo que está acompanhando a gente tenha gostado. Agradecer muito a Ellen também pela brilhante condução de sempre e parabenizar mais uma vez a Fundação Perseu Abramo por trazer essas discussões e ofertar para a gente esses debates tão importantes. Muito obrigada, Luísa, e já passar para o José Henrique para suas contribuições também, finais. Assim, como eu falei, eu gosto sempre de pensar no futuro e de pensar soluções e coisas que a gente já fez e a nossa capacidade de resolver problemas, né? A gente tem tantos exemplos, apesar de não ser uma área de pesquisa minha particularmente, mas eu sou muito atento a essas coisas e o que a galera está fazendo. A gente tem o exemplo do MST, essa coisa de captar recursos no mercado para poder produzir, aumentar sua produção. No Rio de Janeiro tem alguns exemplos aqui de horta urbana entre as linhas de energia embaixo ali, né, que seria uma área que não pode construir casas. Então, assim, isso tudo, lógico, carece de estudo, de uma coisa mais técnica, mas eu acho que tem muito potencial para a gente resolver vários problemas relacionados à questão da alimentação. A Ellen falou um exemplo da Petrobras, eu gosto sempre de falar que eu já fui na Petrobras, eu já vi o SEMPES lá, o laboratório, é uma coisa assim, linda, né? E você fica assim, nossa, a gente tem isso no Brasil, né? Foi a minha primeira reação, assim.
Então, acho que a Petrobras tem um papel fundamental nessa coisa da transição da matriz energética, que infelizmente, nesses leilões de pré-sal, não foi nem abordado, assim, não tem nada. Então, você vê que a coisa ali é só para ver mesmo lucro e, enfim, não tem nenhuma proposta de mudança de matriz energética. Então, não tem defesa, né? Porque não tem nada, não tem projeto. Então, infelizmente, esse é o momento que a gente está vivendo, né? Mas vamos tentar acreditar, né, que em outubro é possível, né, começar a mudar esse cenário, né? Porque depois de outubro ainda tem muita coisa, né? Então, agradeço a oportunidade, a Ellen, a Luísa, duas colegas excelentes aqui, fico lisonjeamente honrado de estar aqui e espero que a gente construa mais coisas juntos e, enfim, que seja só a primeira vez isso aqui. Muito obrigada, José Henriques, muito obrigada, Luísa Dulce. Foi excelente a participação de vocês dois aqui no Pauta Brasil. Sem dúvidas que esse debate da eleição, sem dúvidas que a comida no prato, na mesa do brasileiro, tem um caráter extremamente político. Nós estamos vendo que o povo brasileiro percebe isso, que é muito nítido, que não poder comprar a carne é uma questão que, para essas pessoas, é uma questão de política, né? Que o preço do feijão, o preço do arroz, que já virou tema de música, né? O feijão está caro e o arroz está caro, que isso também é uma questão política. Então, esse debate aqui, esse diálogo aqui foi fundamental, um diálogo oportuno para esse momento político. E agradecer a vocês dois pela participação e agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, a meu coraçãozinho valente que apareceu aqui, que eu já vou ver o que quer, e até a próxima, na próxima quarta, temos Pauta Brasil de novo, das 5 às 6 da tarde. Então, tchau, tchau.